Fala alunos, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar início a mais um novo assunto da nossa jornada para o Enem. Vamos trabalhar o conteúdo de Era Vargas. Então se liga na aula, deixa o comentário, as dúvidas aí embaixo. Clica aí em se inscrever e aperta o gostei se você achar que essa aula foi útil para você. Vamos embora! Para entendermos então melhor esse momento da história brasileira, a gente precisa observar alguns aspectos primordiais. Que aspectos seriam esses? Primeiro, a crise de 1929, né? A crise do sistema liberal capitalista de 1929, que ocorre lá nos Estados Unidos, mas que também interfere muito na economia brasileira, ok? A crise do capitalismo liberal de 1929. Durante a década de 20, né, a República Brasileira vai passar por momentos críticos de oscilação do preço do café, com constantes quedas e aumentos do seu preço dentro do mercado internacional. E devido a isso, muitos produtores brasileiros de café, visando compensar suas perdas e aumentar seus lucros, né, ou garantir seus lucros, eles vão começar a contrair empréstimos para poder aumentar a sua lavoura de café e assim aumentar o volume de café produzido, para ver se compensa então a queda do lucro que eles estão tendo, vai ver se eles conseguem garantir ela a partir do aumento do volume de venda do café. Contudo, quando surge a crise de 1929 nos Estados Unidos, o Brasil vai se ver sem mercado consumidor, porque cerca de 70% das exportações brasileiras era de café e 80% da compra do café brasileiro era feita pelo mercado americano, pelo mercado norte-americano. Ou seja, o Brasil ele vai se ver sem ter para onde escoar sua produção. Isso vai fazer com que o Brasil tenha um prejuízo enorme, porque ele vai ter muito café e pouco comprador. E o Estado, lembra que a gente viu lá, o Estado ele comprava o café, o Estado vai chegar no momento que ele não vai ter o que fazer com tanto café comprado e nem vai ter mais condições financeiras de comprar esse café. Então isso vai criar um abalo econômico muito gigantesco no país e sobretudo uma profunda crise econômica. O Brasil vai entrar em recessão, que é quando o país deixa de crescer economicamente, ou seja, o PIB, o Produto Interno Bruto do país de um ano, é menor do que no seu ano anterior, ou seja, o país está em decreção, em recessão. Passando adiante, então, a gente vai ter a questão da Revolução de 1930, e fica aí a questão para você pensar, revolução ou golpe? Vamos ver então o que ocorre, né? A gente sabe que o Brasil ele tinha hegemonicamente as elites cafeeiras de São Paulo e Minas, do leite, revezando o poder político, sobretudo do executivo, né? A política do café com leite. Essa política ela vai começar a ser contestada por diversos setores da sociedade brasileira, em que principalmente as classes médias e operárias dos centros urbanos, que estão crescendo rapidamente em virtude da industrialização que está ocorrendo no Brasil nesse século XX, vão se organizar e vão promover movimentos e sindicatos que busquem o quê? Uma maior representação política dessas duas classes, certo? Assim também outros setores vão fazer o mesmo, setores como do exército, setores comercial, empresarial e de produtores rurais ligados a outras áreas que não sejam o café e o leite, vão também buscar meios de garantir os seus interesses políticos e vão demonstrar uma satisfação enorme, muito grande. Essa insatisfação ela se expressa sobretudo nos estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba, que vão se mostrar ainda mais claras com as grandes elites agrárias. Por quê? Porque essas elites elas demonstram ou elas têm maior poder de intervir na política brasileira, na política nacional. Então, o ano de 1920 é um ano que antecede a eleição, né, do ano de 1930. E o que ocorre na eleição de 1930? Seria a eleição do candidato mineiro. Por quê? Porque até 1929, o candidato era paulista, era o presidente Washington Luiz. E segundo a política do café com leite, ele deveria apoiar o candidato do estado de Minas. Contudo, ainda em 1929, ele vai declarar apoio a um candidato paulista, quebrando então a tradição da política do café com leite. Ele vai insistir em apoiar o candidato paulista Júlio Prestes, que é até então o governador do estado de São Paulo, certo? E diante disso, os políticos de Minas Gerais vão se unir com os políticos da Paraíba e formar a Aliança Liberal, que é a AL, e vão lançar uma candidatura a partir disso.
Eles vão apoiar então o candidato para presidente Júlio Vargas e o seu vice vai ser o paraibano João Pessoa. Então, no ano de 1929, que antecede a eleição de 1930, vai ocorrer uma turbulência política muito intensa. O então presidente Washington Luiz, que é um candidato do estado de São Paulo, ao invés de apoiar o candidato do estado de Minas pela política do café com leite, vai insistir na eleição do candidato paulista Júlio Prestes. E isso vai levar a um conflito político, pois era, pela política do café com leite, o ano de se eleger um candidato de Minas Gerais. Como isso não vai ocorrer, os políticos de Minas Gerais vão se unir com os políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul para apoiar uma chapa que conta com o candidato Getúlio Vargas para a presidência e para vice-presidente o João Pessoa. Assim, então, as eleições de 1930 vão ter como vitória ou como vitorioso a chapa do candidato Júlio Prestes e de seu vice Vital Soares. Descontentes com o resultado da eleição, a AL, né, a Aliança Liberal, que apoiava Vargas e João Pessoa, contesta o resultado sem chegar a nenhum acordo, né? Os membros da AL que apoiam Vargas e que se recusam a aceitar a vitória do Júlio Prestes vão começar a reivindicar uma revolução pela garantia da moralidade republicana. Esse é o discurso que vai ser implementado. Então, diante disso, a AL vai buscar apoio com os tenentes, né, os tenentistas, que são aqueles militares de baixa patente que já têm um histórico de luta política por direitos e tudo mais, como a gente viu na aula de República, de Brasil República Velha, né? E além disso, também vai ocorrer um evento que vai servir como gatilho para a Revolução, que é o assassinato do João Pessoa. Então, em 23 de julho de 1930, João Pessoa estava na cidade do Recife, numa confeitaria, quando um de seus adversários políticos, o João Duarte Dantas, efetua disparos contra João Pessoa e o assassina. Embora esse seja um crime por razões pessoais, o crime vai servir como um pretexto para iniciar o movimento político militar armado que levaria ao presidente Júlio Prestes a um golpe, né? Então, em outubro de 1930, com o apoio dos mineiros, dos gaúchos e dos simpatizantes de Vargas, vai ocorrer a Revolução de 1930, que tira Júlio Prestes do poder e alavanca o Vargas, né, como presidente do Brasil. E assim, então, diante disso, Vargas vai instaurar o governo provisório.